Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li no mês de fevereiro. Gente, eu preciso ser bem honesta com vocês, porque assim, fevereiro eu tinha feito uma TBR enorme com todos os livros que eu queria ler no mês, e eu esqueci que fevereiro é um mês mais curto. Sem contar que eu sou o que se chama de mood reader. Eu leio de acordo com o meu temperamento. Às vezes eu acordo, eu quero ler aquilo, e aí no outro dia eu acordo e eu não quero ler, e é assim. E aí eu vou mudando, e é por isso que eu leio 1 milhão de livros ao mesmo tempo. E é exatamente por isso, gente, que eu tirei algumas coisas da minha TBR, coloquei outras, mas eu li aqui algumas coisas bem interessantes e vou contar pra vocês. Então, vamos lá! Eu comecei o mês lendo o livro do projeto Lendo Christie do mês, que foi 13 à Mesa, da Agatha Christie. 13 à Mesa é um livro interessantíssimo que tem como protagonista o nosso queridíssimo Hercule Poirot, o grande detetive belga da Rainha do Crime. E em 13 à Mesa, a gente vai ter aqui o grande Poirot com seu amigo Hastings, que eles vão assistir aí a uma sessão no teatro e tudo mais. Conhecem uma grande artista que costuma imitar outras, que é a Carlota Adams, mas também quando eles estão jantando mais tarde, eles vão conhecer essa atriz que todo mundo ama, que todo mundo conhece, que é a sensação da época, que é a Jane Wilkinson. E a Jane Wilkinson chama o Poirot e o Hastings, faz ali uma reuniãozinha com eles, e ela pede pro Poirot, por favor, ir até o seu marido, o Lord Edgware, e pedir o divórcio, que ela quer agora se casar com o Duque. Ela cansou e é isso. E o Poirot decide que ele vai fazer isso, mas é muito mais porque ele quer saber exatamente o que tá acontecendo. Por que que esse marido não quer dar o divórcio? E aí, no dia seguinte, ele vai e conversa com o Lord Edgware, e o Lord Edgware fala assim, não, mas eu super topo. Inclusive, escrevi semana passada uma carta pra ela, falando que pra mim tá tudo bem. E aí, o Poirot vai até a Jane Wilkinson, dá aí as grandes notícias, as boas novas, ela fica super feliz, super contente, e tá tudo bem. Só que o que não se esperava é que no dia seguinte, o Lord Edgware aparece morto. Alguém acertou ele na cabeça e ele morreu. Só que é aquela coisa, quem é o culpado? Gente, este livro, eu posso dizer assim, eu gostei bastante, mas ele tá longe de ser um dos meus favoritos da Agatha, tá? Ele é um livro muito fluido, muito gostoso de ler, como é geralmente, né, com as obras da Agatha. E eu gostei, lógico, né, gente? Tem o Poirot, tem o Hastings, eles vão investigando, eles têm aí vários suspeitos, que são pessoas que andam meio que junto com a Jane. Inclusive, a Jane, ela tem um ótimo álibi, então não se sabe quem fez isso. E não só isso, mas aí um outro crime vai acontecer, e o Poirot, ele vai entrar de cabeça nessa investigação pra tentar descobrir quem que tá matando essas pessoas. O que eu gostei aqui foi a ideia da Agatha de quem que é o vilão dessa história e de como ele é representado. Porque quando a gente pensa nos vilões da Agatha, geralmente existe grandes motivações. E aqui não é exatamente isso. E eu gostei bastante disso, dela ter feito isso aqui. Foi um livro intrigante, foi um livro interessante. Como eu falei, ele não é um livro de grandes revelações. Ele não é um livro que, oh meu Deus, você vai ficar totalmente chocado, você vai ficar sem palavras, você vai ter a maior reviravolta do mundo. Não, ele é um livro mais simples, mas é um livro gostosinho. Eu particularmente curti, acabei dando aí 4 estrelas pra ele. Então, assim, foi uma boa leitura, a de 13 à Mesa. Depois, eu li aí o segundo volume de Death Note. O segundo volume continua aí acompanhando os nossos protagonistas, que é, de um lado, o Light Yagami, que é um adolescente no ensino médio super brilhante, que encontra um Death Note, que é onde ele anota aí nomes de criminosos, e ao anotar os nomes, esses criminosos vão morrendo sistematicamente. Só que ele passa a ser conhecido como Kira, como um serial killer. E do outro lado, nós temos aí o L, que está junto com a força policial tentando encontrar de alguma maneira o Kira. Só que o que acontece é que a polícia em si, que tá investigando os casos, que tá tentando chegar ao fundo disso, os policiais começam meio que a ter medo. Porque o que que vai acontecer? O Light, no começo, ele mata só criminosos. Só que aí agentes do FBI começam aí a investigar a família dos policiais pra se ter uma noção
atenção, né, já que quem tá matando esses criminosos tem aí algum tipo de lista pra saber quem matar. E um deles vai chegar até o Light, e lógico, o Light não vai poupar esforços pra acabar matando quem tá no seu caminho. Então, depois que vários agentes do FBI morrem, existe isso que os policiais têm medo também da morte e acabam saindo do caso. Os únicos que vão ficar são aí total de 5 pessoas, incluindo aí como chefe deste grupo, o pai do Light Yagami. E eles vão se reunir finalmente com L. A gente vai conhecer mais sobre o L, que a gente não sabia nada, a gente não sabia nem como ele se parecia. E enquanto ele tá bolando toda uma estratégia pra pegar o Kira, o cerco está realmente se fechando em volta do Light, já que a ex-mulher de um desses agentes do FBI que morreram, ela também era uma agente e agora ela está atrás e ela tem grandes pistas de quem é o Kira. Gente, esse volume foi maravilhoso, assim como o primeiro. São volumes cheios de tensão, é uma história, é uma trama tão bem amarrada, e esse jogo de gato e rato que existe entre o L e o Light é assim brilhante. Eu amo ver como é que o autor decide amarrar essas narrativas e vai aí descobrindo formas para que um sempre esteja, né, um passo adiante do outro. Também gosto muito das ilustrações, eu acho que elas são muito constantes e isso é bem interessante, porque quando a gente lê, né, HQ, mangá, graphic novel, a gente geralmente percebe que existe uma diferença do primeiro volume pro segundo, por exemplo, porque, né, o artista, ele ainda tá descobrindo os traços que ele quer utilizar para aquela história. E aqui não, é tudo constante, é tudo maravilhoso. E, gente, eu amei conhecer mais do L. O L, ele é o meu personagem favorito do anime e também é meu personagem favorito do mangá, gente, porque ele é extremamente inteligente, ele é genial, só que ele tem aí umas questões que ele não consegue sociabilizar muito bem. E isso acaba meio que trazendo um humor para essa trama, que no geral ela é bem pesada, porque ela fala muito sobre a morte. Então, eu amei o segundo volume de Death Note. Eu tô amando revisitar esses personagens que eu tanto adoro. Eu tô adorando ver cada detalhezinho ali. E tá sendo, assim, uma jornada incrível. Então, ainda bem que esse ano eu decidi ler Death Note. Depois disso, gente, ao invés de eu pegar aí os livros que eu tava precisando ler que estavam na minha TBR, eu resolvi finalizar uma leitura que tava pendente há muito tempo, que foi aí The Trial, o processo do Franz Kafka. Aqui a gente vai ter como protagonista o Joseph K. E o Joseph K, um belo dia, acorda ali no seu quarto de pensão e ele se surpreende ao ver ali várias pessoas no quarto dele, vários homens, que vão anunciar pra ele que, olha, ele está sendo processado e agora ele vai ter que entrar com uma série de protocolos pra meio que pagar aí a sua dívida com a lei. Só que o que acontece é que ninguém quer informar pra ele por que ele tá sendo processado. Nem esses caras, nem o chefe deles, nem o juiz, ninguém. Ninguém sabe falar pra ele por que esse processo foi aberto contra ele. E aí a gente vai ter uma história bem kafkaesca, no sentido de que o próprio Kafka, ele realmente sabia do que ele estava falando, porque ele fez direito. Então ele joga essa história quase distópica por uma questão tão absurda pra simplesmente criticar a lei. Ele vai falar sobre questões legislativas, ele vai falar aqui sobre o tanto de burocracia desnecessária e interminável, ele vai falar muito da sociedade que julga, muitas vezes sem nem ter uma pauta real, e ele vai falar exatamente sobre toda essa paranoia que vai aí acontecer na vida do Joseph. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês e falar que assim, eu gostei de toda a questão do processo, eu achei bem instigante porque o tempo inteiro você se sente incomodado, você quer saber o que tá acontecendo, por que a vida desse homem tá se tornando um inferno, porque a sociedade começa a julgar ele, existe toda essa questão da lei que tá julgando ele, existem advogados que vão tentar ajudar ele, que também isso não vai pra frente, e aí você lê o livro querendo saber o que tá acontecendo. Só que o que fez com que eu não gostasse tanto deste livro foi o protagonista. O Joseph, ele é um cara intragável. No começo, quando você também tá junto com ele, tentando entender o que tá acontecendo, é bem legal. Só que conforme o tempo vai passando, você vê que ao mesmo tempo que ele tá tentando entender, ele não tá muito nem aí. Ele tá mais interessado em ter casos com diversas mulheres, e isso também não vai a lugar nenhum. E aí você percebe que ele é um cara extremamente ciumento, ele é soberbo, ele se acha extremamente superior. E olha, é muito difícil você ler um livro, você gostar de um livro, quando o personagem principal não te agrada.
Então a nota que eu dei, que foi aí 3,5 estrelas, foi exatamente por causa do Joseph, porque eu acho que às vezes ele mesmo tira o foco dessa grande história do processo. Então assim, eu gostei muito da escrita do Kafka, eu gosto da maneira como ele escreve, eu gosto das questões que ele traz aqui, porque ele vai realmente fazer toda uma crítica social a respeito da lei, mas eu acho que essas partes do Joseph realmente, primeiro, elas são meio que pra encher linguiça, e segundo, que você percebe que ele não é um personagem tão legal assim, a ponto de você se importar tanto com o que tá acontecendo. Mas eu acho, sim, uma história interessante de seguir, principalmente porque você se pergunta se não é melhor ter uma sentença, por pior que seja, do que viver nesse mundo de paranoias e ilusões. Então assim, valeu a pena? Valeu! E como eu já estava neste embalo do Kafka, eu resolvi fazer uma releitura de A Metamorfose. A Metamorfose de Kafka foi um livro que eu li aí, eu acho que já tem uns 12 anos. E eu queria muito reler, e aí eu aproveitei que eu tava, nessa coisa kafkaesca, e aí falei, vou reler, e gente, que releitura incrível. Porque aqui o nosso protagonista é o Gregor Samsa. O Gregor Samsa, um belo dia, ele acorda na cama dele e ele percebe que ele se transformou num inseto. Só que a grande preocupação dele não é que ele virou um inseto, é que ele não sabe como é que ele vai fazer pra ir até o trabalho. E o Gregor, ele ama muito a família dele, o pai, a mãe, a irmã, ao ponto de ele trabalhar pra sustentar a família. E é aí que entra a genialidade dessa história, porque quando ele se transforma num inseto, lógico, ele não tem como ir trabalhar. E essa família dele vai passar basicamente por 3 estágios, que é, primeiro, um estágio de ter medo dessa criatura, de levar um tempo pra entender que aquela criatura é o Gregor. A segunda, que na verdade é um momento de aceitação, uma falsa aceitação, mas querendo esconder ele do mundo. E uma terceira parte em que eles não suportam mais viver com esse peso que é o Gregor. E a família também vai sendo afetada em níveis diferentes, porque primeiro a gente tem o pai totalmente enojado com o Gregor, depois a gente tem a mãe que vai se mostrando cada vez mais com medo dele, e por último, a irmã, que por um tempo ela até trata muito dele, mesmo como inseto, não aguentando mais ver ele daquele jeito. Só que aqui também, gente, entra uma crítica social incrível, porque essa aqui, gente, é uma novela, então ela é bem rápida de ler, inclusive eu acho que é a obra mais conhecida do Kafka, e ela é assim, tipicamente kafkaesca, porque, novamente, ele pega uma situação, ele eleva ela pra um grande absurdo, pra, na verdade, refletir a respeito do que aquilo significa. E aqui, gente, a gente vai ver a questão do proletariado que faz o possível e até o impossível pra conseguir aí o seu ganha-pão, que vê o trabalho como prioridade. E aí a gente vai ter a questão de ter um operário que sustenta a sua família e que, a partir do momento em que ele não é mais apto a trabalhar, ele é visto como algo nojento, como algo abominável. Ele se torna, de fato, um parasita social. E isso é, lógico, mostrado na figura de um inseto, mas é exatamente para falar que agora é assim que a sociedade o vê. Então, a primeira vez que eu li, eu não tinha a ideia dessas nuances. Eu não tinha a ideia do que o Kafka queria, de fato, falar com essa história. E agora, essa releitura, ela abriu os meus olhos, ela foi sensacional, como eu falei, rápida, fluida, muito gostosa de ler, e você vai sentindo aquela angústia do Gregor, que ele quer ainda o amor da família, ele quer ajudar a família, ele quer trabalhar, ele quer de alguma forma mostrar que ele ainda é o Gregor. Só que a família, a empresa para qual ele trabalha e a sociedade como um todo não se importa mais. Sério, gente, que leitura, recomendo pra todo mundo. Foi aí um 4,5 estrelas, mas eu acho que, de fato, é uma das novelas mais importantes do século XX e que todo mundo precisa ler. Bom, leitores, Thaisa do futuro vindo fazer um insert, porque eu completamente esqueci de falar de um livro que eu li esse mês. E como eu já tinha gravado e já estava tudo pronto, e eu só lembrei agora, eu resolvi vir falar um pouquinho de O Homem Invisível, do H.G. Wells. O Homem Invisível é aí um clássico da ficção científica, assim como muitas outras histórias do H.G. Wells, como A Máquina do Tempo, como A Ilha do Dr. Moreau, como A Guerra dos Mundos. E
Aqui, gente, esta novela, digamos assim, porque é uma história um pouco mais curta, a gente vai conhecer um homem muito estranho, muito bizarro, que vai chegar numa cidadezinha chamada Ipin. Ele vai se hospedar ali numa pensão e a dona dessa pensão vai perceber que ele é muito estranho. Ele é um cara que geralmente ele está assim todo coberto com um casaco, com chapéu, com luvas, com óculos, com várias ataduras. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pedir privacidade no quarto dele, porque ele é um cientista que tá fazendo um experimento. Só que lógico, gente, como a gente tá falando de uma cidade muito pequena, os habitantes de Ipin vão começar a ficar aí bem curiosos a respeito dele. E vão acabar descobrindo que ele é um homem invisível. Essa história se divide, na verdade, em 3 partes, eu poderia dizer assim. A primeira é realmente a chegada deste homem invisível chamado Griffin em Ipin. A segunda é quando ele encontra um andarilho e basicamente faz toda uma coerção para que ele o ajude a recuperar uns cadernos que ele acabou deixando, né, na casa de pensão. E a terceira parte em que ele vai em busca de um outro homem que ele conheceu na época da faculdade, que é um médico, porque ele precisa, né, de ajuda. E aí ele vai contar mais sobre o experimento dele e o que o levou a se tornar invisível. O que eu posso dizer dessa história, gente? Eu gostei da última parte. A escrita do H.G. Wells, ela é muito ok. Eu não acho ela nada de extraordinário, eu não acho ela maravilhosa, ela é bem simples, vai direto ao ponto, e ao mesmo tempo eu fico meio incomodada com algumas coisas. Primeiro, porque aqui o protagonista dessa história vai ser um vilão. Só que ele não é um vilão que a gente vai gostar, que a gente vai torcer por ele, não. Como foi com o caso, né, de O Processo, é muito difícil você acompanhar uma história e curtir aquela história sendo que você não gosta do protagonista. Segundo, gente, que eu não entendo muito bem qual que era a pira, a coisa toda do H.G. Wells com questões de pessoas que têm albinismo, porque ele geralmente coloca essas pessoas como vilões das suas histórias, e eu fico assim bem perdida, e eu acho isso bem babaca, bem ridículo e bem preconceituoso. Então, gente, eu só gostei mesmo dessa terceira parte, quando o Griffin encontra esse médico e vai falar um pouquinho pra ele realmente de como ele se tornou um homem invisível, e aí sim entra de fato o sci-fi, que a gente vai ver questões realmente relacionadas à ciência e saber um pouquinho, né, pelo menos aqui da ideia do autor de como seria transformar, né, este personagem em um ser invisível, o que é bem interessante. Então assim, não foi um livro que eu amei, como aconteceu já com outras leituras que eu fiz do H.G. Wells, mas eu achei que era hora de ler, porque eu conhecia essa história, mas nunca tinha lido de fato. Então, gente, por desencargo de consciência, ali não amei, mas foi isso. E vamos voltar ao resto do vídeo. Por último, gente, vocês sabem que eu falo da melhor leitura que eu concluí no mês, e não poderia ter sido outra que o incrível Caçando Carneiros, do Haruki Murakami. Caçando Carneiros foi aí o segundo livro do projeto Murakamando, e que surpresa maravilhosa. Porque aqui a gente vai seguir o narrador que a gente conhece lá no primeiro livro, lá nas primeiras 2 novelas do Murakami, que é o Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Só que enquanto naquelas novelas ele tá falando mais sobre o passado, relembrando a vida dele, aqui a gente vai ver o presente deste personagem. E lógico, eu vou fazer um vídeo separado com uma resenha especial totalmente sobre ele, mas eu vou aqui falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa história. Porque aqui, esse personagem, ele já passou aí alguns anos, como eu falei, tudo tá se passando no presente, muita coisa já aconteceu na vida dele, e algo muito estranho acontece. A empresa que ele tinha com um amigo dele de tradução, ela vai ter se expandido e virou meio que uma coisa de marketing e publicidade. E, um belo dia, ele vai receber uma carta do seu amigo Rato, que este é o segundo livro da trilogia do Rato, e o Rato manda pra ele uma foto de uma campina e vários carneiros. E ele fala, olha, um dia você vai publicar essa foto em algum artigo, em alguma publicidade, e tá tudo bem. E lógico, esse personagem um dia faz isso. Só que isso não acaba bem, porque ele vai ser chamado, na realidade, por meio que aí um subchefe de uma grande organização, que ninguém sabe exatamente o que é, que age por trás dos panos, mas que tá envolvida com basicamente tudo. E esse cara vai contar pra ele uma história bem absurda, que é que o grande chefe deles, na verdade, está morrendo. Só que há muitas e muitas décadas, esse chefe tem um cisto na cabeça, basicamente
literalmente uma bolha de sangue. Só que todos os médicos que examinaram ele não fazem ideia de por que ele ainda tá vivo. Como é que ele ainda tá vivo? E o nosso narrador vai ficar sabendo que esse chefe, de tempos em tempos, ele tinha grandes dores de cabeça, enxaquecas terríveis. E a única forma de aliviar isso era tomando um medicamento, e nesses momentos ele tinha alucinações. E mais de 80% das vezes, ele alucinava com um certo carneiro, um carneiro bem diferente, que tinha uma estrela nas suas costas. E aí, o narrador vai descobrir que aquela foto que ele publicou, que o rato mandou pra ele, um dos carneiros tinha uma estrela nas costas. E é um carneiro que não existe. Aquela raça, aquela espécie, aquele tipo de carneiro não existe no Japão. E aí ele vai ser mandado por uma busca para encontrar este carneiro. Que livro sensacional, gente. Meu Deus do céu, eu amei essa leitura. Eu já falei aqui que eu não gostei tanto de Ouça a Canção do Vento e menos ainda de Pinball 1973, mas aqui o Murakami ele já traz todo o realismo mágico que ele sabe fazer como ninguém. Porque exatamente isso, é uma história absurda, é uma história que você não entende muito o sentido dela nessa busca por esse carneiro que você não sabe nem se existe. Mas ela também é uma história sobre amor, sobre autoconhecimento, sobre caos, sobre vontade, sobre mediocridade. São assuntos que vão vir à tona o tempo inteiro durante essa narrativa e que vai fazer com que o leitor reflita bastante sobre a própria vida. E na verdade, essa busca por esse carneiro é nada mais nada menos que uma busca real a respeito de um propósito. Todos esses personagens que a gente vai conhecer aqui, além do narrador, também estão buscando um propósito quando isso tem a ver com esse carneiro. Todos eles estão buscando um significado para a vida. E mais uma vez, o Murakami, ele escreve, gente, de uma maneira muito simples, muito fácil, e ele diz tanto, ele faz tantas analogias, ele traz tantas metáforas, ele consegue impactar o leitor de uma maneira que é muito única. Então, assim, eu amei cada segundo dessa narrativa, gente. Foi um livro que eu não queria parar de ler. Quando eu parava de ler, eu ficava pensando sobre ele. Tudo ali me impactou de uma maneira que é o que eu falo, gente. O Murakami, ele tem um dom que é trazer toda uma carga melancólica e muito real, por mais absurdas que sejam as suas histórias. Então, não teve jeito, gente. A melhor leitura do mês foi Caçando Carneiros, do Haruki Murakami. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que foram poucas leituras, mas foram leituras bem impactantes. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura ou qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda demais o meu trabalho, faz com que esse vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você fez no mês de fevereiro. E por favor, se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.